banheiro, dá um glória. Oh, Jesus, trabalha, Senhor. E ele estava ali me ajudando a lavar o banheiro. Estava lavando, né, na verdade. E eu falei, eu não estou bem. Me deu aqui uma fisgada, uma dor de repente, enquanto eu estava tentando de alinhar as coisas para o culto. A palavra do culto, ele falou assim, isso é espiritual, vamos orar. Nós levantamos um clamor, eu comecei a chorar de dor. E eu pensei assim, mas como que pode estar sentindo dor nessa região, visto que os meus exames estão em dia? Não tem 3 dias que eu vim, né, da ginecologista, então está tudo certo. Mas eu estava sentindo dores como as de parto. Eu tive a Helena, assim, né, o pessoal te conhecer. O Reuel, foi parto normal. Então era uma dor tão forte a ponto de me lembrar da dor de parto. E eu falei, Deus, o que é isso? É uma coisa errada. Mas a verdade, né, ela está espiritual, era o inferno já se movimentando para que eu não estivesse aqui hoje trazendo a palavra para vocês, compartilhando algo que o Senhor me deu. Por que eu estou contando isso para você? Para você entender que você não está aqui à toa, que você não entrou por essa porta em vão, e que talvez você entrou sem expectativa nenhuma ou até com expectativa no outro. Mas eu quero dizer para você transferir a sua expectativa para o Senhor. E se você entrou porventura sem nenhuma expectativa, tenha certeza que Deus é tão poderoso, tão soberano, que Ele é capaz de agir e atuar até o coração que não tinha nenhuma expectativa para Ele. Eu preciso me apresentar, né? O pastor já falou, eu me chamo Jéssica. Eu sou lá da igreja Metodista Wesleyana no bairro de Piraí, sede distrital, do pastor César Morim, né, o USB. Trago um abraço dele para vocês. Sou também professora, trabalho em 2 prefeituras, manhã e tarde. A gente trabalha na igreja com o Ministério de Famílias, há 8 anos. Estamos casados para sempre, pais para toda a vida, e agora curso de noivos também. Sou casada com aquele moreno abençoado, homem de Deus. É que eu falo que é bonito? Ele gosta, sim, lindo, para feliz. Obrigada, irmão. Há 18 anos, o meu papai lá no Jesus. E eu estou muito feliz de estar aqui. Enfim, então, como eu estava dizendo, quando a gente começa a trabalhar com família na igreja, quando a gente começa a intensificar esse assunto, realmente o inferno tenta, né, um plano para impedir a atuação de Deus, mas ele é derrotado, isso aí é certo. E é claro que não vai ser uma conferência da família que vai mudar toda a tua história, porque você vai precisar, né, de constância, de vir à igreja, de vir aos cursos, de vir à EBD, de ter comunhão, de ser discipulado. Mas eu quero dizer para você que talvez é essa conferência da família que vai dar o start que você tanto precisa na sua casa, na sua vida, no seu casamento, na sua família. Você crê nisso? Amém. Amém, né? Eu acho que eu já falei da outra vez que eu estive aqui, mas eu vou repetir. Eu, com 6 meses de idade, mais ou menos, a minha mãe precisou me entregar para minha avó para poder trabalhar, porque ela tinha se separado do meu pai por conta de traições e adultério. E por muito tempo eu lamentei, né, esse abandono. O abandono da minha mãe por necessidade de trabalhar e o abandono do meu pai, que foi um abandono intencional. Só que hoje, no lugar que eu me encontro, casada, 18 anos, eu entendo que a mão de Deus, ela me arrancou com mão forte das garras de Satanás. Por quê? Meu pai era da mão da minha mãe também. Se eu morasse com um dos dois, provavelmente eu seguiria o mesmo caminho. Mas quando Deus tem um plano na nossa vida, no que diz respeito à construção da família, à estrutura da família, o inferno não vai impedir mesmo. Então eu não sei qual é a sua trajetória até aqui. Sua trajetória de família, sua trajetória da infância, da adolescência. Mas eu quero dizer para você que o Senhor te sondou e olhou a sua formação desde o ventre da sua mãe. Então, se você está aqui, você tem um propósito, tá bom? Também estou saindo aí de uma gripe forte. Hoje é meu primeiro dia melhor. Ontem também ainda estava meio ruimzinha. Então, se eu tossir aqui, eu peço perdão aos irmãos. O tema que o Rafael me passou para estar compartilhando com os irmãos aqui a palavra de Deus é colocando a casa em ordem. E eu quero já começar lendo com vocês, abre comigo em 2 Reis, capítulo 20, o versículo 1
Vou esperar você abrir. Diz assim a palavra de Deus. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Nós vamos ler também 2 Reis, agora a gente vai voltar um pouquinho na palavra, no capítulo 18, do 1 ao 7. Capítulo 18, do 1 ao 7. Acompanhe comigo a leitura. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. E por que eu pedi para a gente ler o antes, né, e o depois? O 5 ainda vai dizer assim, perdão, não tinha terminado de ler. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel, e nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele, e ele era bem sucedido em tudo o que fazia. Obviamente, se você já tem um tempo, né, de evangelho, você já ouviu falar de Ezequias, que ele foi um rei justo, que ele foi um rei obediente a Deus, que ele foi um rei, né, que andou nos preceitos do Senhor. E obviamente, lá na EBD, as crianças também já ouviram, você também, que chegou um momento que o profeta Isaías chega para ele e fala assim: olha, Deus mandou dizer para você que você vai morrer, tá? Você não vai se recuperar dessa doença, acabou. E ele não aceita essa sentença de morte, ele, né, vira para o canto da parede, ora ao Senhor e ele conquista mais 15 anos de vida com essa oração. E aqui a gente vai começar a trabalhar algo muito importante, que é o seguinte. Observa que o profeta fala para ele assim: coloca a tua casa em ordem. Só que no meio tempo que o profeta fala para ele: coloca a sua casa em ordem que você vai morrer, ele não aceita o decreto de morte, mesmo vindo do Senhor. E ele tenta um diálogo com o Senhor, onde ele estava ali pleiteando mais tempo de vida para Deus. E eu já quero começar a aplicar esse trecho na nossa vida, dizendo para você assim: qual a área da tua vida, da tua família, do teu casamento, do teu relacionamento com o teu filho, que já está sentenciado? Ou que já está sem vida? E eu quero perguntar para você nessa noite, se você vai ouvir a sentença de acabou, de não tem mais jeito, não tem mais vida, você vai aceitar e vai dizer tudo bem, ou você vai se posicionar como Ezequias e pleitear tempo de vida para essa situação? E detalhe, eu fiquei pensando na minha casa, não deve ter sido uma situação nada fácil para Ezequias. Por quê? Porque não foi um vizinho qualquer que foi lá falar para ele assim: olha, você vai morrer. Não é verdade? Tem pessoas que falam com a gente não dá crédito. Não foi uma pessoa qualquer, foi o profeta Isaías. Eu confesso para vocês que se o profeta Isaías falasse para mim: ó, seu tempo acabou, você vai morrer, eu não sei se eu teria nem coragem de dialogar com Deus sobre tempo de vida. Só que se você ler para trás os capítulos, você vai entender que Ezequias tinha intimidade com Deus. Ele tinha vencido guerras importantes com a ajuda do Senhor. Sua mãe tinha ensinado ele nos preceitos do Senhor, a ponto de ele entender que o seu reinado precisava estar debaixo do cuidado de Deus. Então, para ele acessar o Criador e pedir mais tempo de vida, não era nenhuma dificuldade
si, mas de um Deus poderoso, que ouve a oração de um justo, que ouve a oração daquele que lhe é querido, que ouve a oração daquele que busca Ele em espírito e em verdade. Glória a Deus. Essa é a diferença. E eu não vou meter aqui a Ezequias, porque eu quero chegar em Manassés. E a palavra vai continuar falando que ele ora e ele consegue, né, mais 15 anos ali de vida. E acontece algo interessante nesse intervalo, porque quando a gente escuta a ministração sobre essa palavra, ou quando eu dei aula na EBD sobre esse texto para as crianças, a gente pensa assim: olha, Ezequias, coloca a tua casa em ordem porque você vai morrer. Mas aí ele ganha mais 15 anos de vida, não precisa colocar mais a casa em ordem. Você vai viver mesmo 15 anos? O comando de colocar a casa em ordem permanece. A ideia de Deus, com toda certeza, era fazer com que Ezequias arrumasse os seus negócios, arrumasse ali a tua família, olhasse para aquilo que ainda não estava no ponto desejado por Deus, para que ele pudesse morrer e deixasse tudo certo. Muitas vezes esse é o desejo do nosso coração. Me lembro da minha avó falando para mim assim, nosso casamento estava marcado, e ela falou assim: vocês precisam casar por esse ano, porque eu vou morrer esse ano. E a minha avó era uma mulher de oração, todo dia na consagração, e eu falei para ela assim: a gente ainda tem algumas coisas para comprar, deixa a gente casar, vamos casar, organizar as coisas do casamento para o próximo ano. Ela falou assim: não, eu vou morrer, Deus já falou comigo. E o que ela queria fazer? Deixar tudo em ordem. Me deixar casada, bem assistida. O nosso coração anseia por essa ordem, ainda mais sabendo que a gente não vai ter vida mais. Só que a palavra não fala, mas eu quero entender que quando Deus usa o profeta para falar para ele assim: olha, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. 15 anos de vida, mas e a casa em ordem? Merodach Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhe tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então, o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram no seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio, não há nada em meus tesouros que eu não tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns de seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. E respondeu Ezequias ao profeta: qual é a palavra do Senhor que anunciaste? Pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança, e essa sentença aqui ia acontecer só depois que ele morresse. Por que eu quis ler essa parte com vocês? Até então estava tudo tranquilo, tudo na mais perfeita ordem. Ezequias tinha orado e ganhado mais 15 anos de vida do Senhor. Só que talvez ele não se atentou que a ordem deveria permanecer até depois que esses 15 anos passassem. E aí o que acontece? O rei da Babilônia envia uma comitiva lá no palácio de Ezequias e fala para eles assim: ó, vai lá ver como ele está, porque ele estava doente, levem presentes. Só que na verdade, o que o rei da Babilônia queria? Queria aliados. Para quê? Para destruir o povo lá, o reinado da Síria, que era um reino muito forte. Ele usa da doença de Ezequias como ponte, como desculpa para ele acessar o palácio. Observa que eu falei que aparentemente estava tudo em ordem. E aí eles chegam e falam assim, vou aqui conjecturar: e aí, Ezequias,
está? Você excelência? O senhor esteve doente? O senhor está bem? Qual foi o milagre aí da tua cura? E Ezequias falando para eles. Não contente em falar de si, Ezequias vai e mostra a eles o seu reinado, mostra os tesouros, mostra o palácio. E é aí que o desequilíbrio começa a acontecer. E é aí que as coisas começam a sair da ordem e você vai entender o que eu estou dizendo. Até então, quando Ezequias entendia que o Senhor lhe tinha dado mais 15 anos de vida e toda a honra e toda a glória deveria ser do mestre, tudo estava em ordem. Acontece que quando ele deixou que o seu ego fosse inflado, quando ele deixou que os elogios chegassem ao coração dele, quando em seu coração ele entendeu que ele precisava exibir tudo que ele tinha conquistado ao longo da vida, ao longo da sua trajetória, a coisa desequilibrou. E eu quero dizer para você uma coisa: cuidado das pessoas que se aproximam na sua casa, na sua família, na sua vida, no seu casamento, nos seus momentos de fragilidade ou pós-fragilidade. Por que a gente precisa tomar cuidado? Porque às vezes a gente está lutando, guerreando para manter as coisas no lugar, as coisas em ordem, e vem alguém do nada e fala uma coisinha assim, e a coisa desequilibra numa proporção absurda. Às vezes é uma fofoca do seu filho, uma fofoca do seu marido, ou é algo que a pessoa viu e quer te contar, ou é algo que ela nem viu, mas é uma percepção do que ela acha. Então, nessa noite, eu quero dizer para você que uma das coisas que a gente precisa fazer para colocar a nossa casa em ordem, a nossa vida, é silenciar as vozes de fora do palácio. O seu palácio é a sua casa. Jesus é o rei lá. Amém? Amém. E aí, se você começa a ouvir as vozes de fora e não a voz de quem é o cabeça lá, as coisas começam a oscilar. E aí, o que aconteceu aqui com Ezequias? O profeta chegou nele e falou assim: o que você fez? Você mostrou aí teu reino, os tesouros? E o profeta vai dar uma sentença para ele: olha, porque você fez isso, tudo que você juntou até hoje, a sua descendência, tudo que você acumulou vai ser levado para a Babilônia. E a primeira vez que eu li esse texto, eu falei assim: Senhor, mas não está a desordem nisso? E Deus falou assim comigo: quando Ezequias tira de mim a glória, quando Ezequias quer mostrar para o homem aquilo que ele alcançou, como se fosse mérito dele mesmo, porque em nenhum momento no texto ele dá honra ao Senhor. Então toma cuidado, porque tem muitas pessoas querendo a casa em ordem, casamento restaurado, filho liberto, mas depois que a honra chega, que a vitória chega, dá glória ao Senhor uma semana, 2, 3, no segundo mês já fala: não é mérito meu, é mérito das minhas mãos. E na verdade não é assim. Ai de nós se não fosse o Senhor. E acelerando aqui um pouquinho, eu quero chegar em Manassés, que é aqui o centro da mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Nós vamos lá para o capítulo 21, 2 Reis. Que vai dizer assim: olha, Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Efsibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido e também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Aserá. Vou parar só um pouquinho aqui. Observa que até então, eu li lá no 18, que Ezequias era um rei segundo o coração de Deus, justo, obediente. E por ele ser dessa forma, ele conquista mais tempo de vida. Só que nesse espaço de tempo, ele dá uma brechinha ao seu orgulho e seu ego. E por conta disso, ele recebe do profeta Isaías uma sentença contra a sua casa. E aqui no capítulo 21 a gente já vê o cenário, a consequência desse escorregão aí de Ezequias na vida de Manassés.
e reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, e também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Aserá. Agora a gente vai lá para o versículo 6. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria, adivinhação, e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Lá no versículo 16, Manassés também derramou sangue inocente, tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo ao outro. E além disso, levou Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. Misericórdia, se você ler esse texto, você vai ver as atrocidades que esse rei, filho de Ezequias, cometeu. E aqui a gente está falando da extensão, né, de uma família. A gente está falando de um descendente de um rei que foi justo. E o que será que aconteceu aqui? Lembra que eu falei que o comando de colocar a casa em ordem era para continuar mesmo depois que ele alcançou mais tempo de vida? Manassés nasceu nesse período, né, que ele recebeu mais tempo de vida. E talvez ali Ezequias pode ter relaxado e não ter cuidado da espiritualidade de Manassés como o Senhor ordenava. Ou talvez ele até cuidou também, a palavra não fala. Mas Manassés optou por não seguir os conselhos, né, do seu pai, por não seguir o exemplo do seu pai, e se tornou um rei sanguinário. Um dos mais cruéis, a ponto de queimar o próprio filho em oferenda a deuses. Você consegue compreender o quanto isso é complexo? Então a gente começa a falar de um rei que tinha um reinado em ordem, que derrubou a idolatria, que ergueu a adoração ao Deus vivo e único, e a gente vê a desordem na vida do filho dele, quando o filho dele faz o contrário do que ele fez. Meu pai ergueu, louvores a Deus, eu derrubo. E eu acho que nos tempos de hoje, a sociedade que a gente vive, embora a gente, né, se fosse contar uma história de morte, de sacrifício, contaria com outra linguagem diferente aqui da palavra de Deus, a gente não está escapo de ver situações desse tipo. Quantas vezes a gente vê um exemplo de família e vê uma pessoa ali, um filho, um marido, se desviando daquilo que foi ensinado. Ou às vezes quando a gente vê em algum momento famílias, líderes ali da família, cabeça do lar, sacerdote, esposa que deveria estar auxiliando, tendo atitude como a de Manassés. Talvez até não idolatra os deuses como ele, mas não presta culto ao Senhor na família como deveria. Então, forçadamente, se você não adora Deus, você adora o marido. Só que acelerando aqui, lá em 2 Crônicas, vamos passar para lá, 33, 12. Segunda Crônicas 33, 12. O capítulo 33 vai falar de todo o reinado, né, de Manassés. E aqui esse trecho que eu vou ler vai falar da forma que ele se arrependeu. Ele retornou seu coração a Deus, até porque ele era filho de um rei que era obediente aos preceitos do Senhor. Então ele conhecia a palavra, embora ele não aplicasse. Diz assim a palavra de Deus. Em sua angústia, ele, né, Manassés, buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino, porque ele estava em Babilônia. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Até então ele tinha ouvido falar de um Deus, mas não reconhecia. Precisou aquilo que o profeta falou a respeito da casa de Ezequias acontecer para que ele desse crédito ao Senhor. E aí a pergunta que eu vou fazer para você nessa noite é: vai se posicionar e colocar a sua casa em ordem?
ou vai esperar algo de ruim acontecer para você viver um cativeiro, uma situação ruim, lá você tem que reconhecer que o Senhor é Deus. E talvez você está aqui e está pensando assim, mas a minha casa está em ordem. E eu quero exemplificar, uma dona de casa, por exemplo, a nossa casa nunca está arrumada o suficiente. As gavetas nunca estão em ordem o suficiente. Todo dia tem um negócio para fazer. Assim é a nossa família. Assim é a nossa casa espiritual. Não pensa que você chegou ao ápice, entendeu? Da construção, da perfeição, da ordem na sua casa, porque não chegou. Talvez aqui, diferentes famílias, um tem coisas maiores para mexer, outros tem coisas menores. E aqui no versículo 14 continua falando. Depois disso, que ele reconhece que o Senhor é Deus, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale, até a entrada da porta do peixe, em torno da coluna de Ofel. Também pôs comandantes e militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Olha que interessante. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo em Jerusalém. Jogou-os fora da cidade e depois restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e oferta de gratidão, ordenando a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Agora o povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, o seu Deus. E esse trecho está falando aqui da forma que Manassés se arrepende, e ele tenta reparar, e ele consegue reparar parte daquele mal que ele tinha feito. E o Senhor, com seu coração bondoso, olha para Manassés com um olhar de misericórdia e fala assim: filho, eu vou te ajudar a colocar tudo em ordem. Eu vou te ajudar a colocar tudo no devido lugar. Só que você vai observar que toda vez que o inimigo encontra uma brecha na nossa vida ou na nossa casa, e ele movimenta situações dentro do nosso lar, para você retomar e arrumar, é pior do que se você estivesse lutando para se proteger. Porque aqui o versículo 17 fala que Manassés voltou seu coração para o Senhor, reergueu os muros, tirou os deuses, acabou com a idolatria, mas o coração do povo tinha se corrompido. Por quê? Porque eles estavam seguindo o líder da nação. Eles estavam seguindo o exemplo do rei. E aí, para ele conseguir entrar de novo e desfazer isso no coração do povo, não ia ser fácil. E o que eu quero dizer para você aqui nessa noite? Você, mulher, você, mãe, você, pai, é exemplo para o seu filho. Então, talvez, se você está se desentendendo na frente dele, pare. Ou talvez, se você não está buscando ao Senhor dentro da sua casa, o seu filho não está vendo isso, comece a fazer. Porque aquilo que eles veem na prática dentro dos seus lares, bem provável é aquilo que eles vão executar. A sua grande maioria cede para isso, infelizmente. E eu quero já caminhar para o término e dizer que o Senhor colocou no meu coração de eu montar aqui essa mesinha, aparecer. Porque quando eu comecei a pensar nesse tema para trazer para vocês hoje aqui, quero pedir o irmão do teclado ali da guitarra para me ajudar. Eu comecei a pensar na construção do meu lar. De quando eu era adolescente, de quando eu era jovem, o quanto eu sonhava com uma mesa, com os utensílios, com os armários da minha cozinha do jeitinho que eu sonhei. O quanto eu e meu marido, nós fazíamos planos para que a nossa casa fosse aconchegante.
para que a nossa casa, sabe, tivesse parte com Deus. E talvez você tenha aí 30 anos de casamento e agora você pode levar sua mente lá para trás e pensar nos seus sonhos, do quanto você planejou e falou com Deus sobre a estrutura de casa que você queria. Só que o que está acontecendo hoje? O inimigo, ele tem cirandado as famílias, ele tem cirandado os casamentos, procurando uma brecha onde ele possa entrar. Foi assim na vida de Manassés. E talvez você não viva o 100% da ordem que você deseja. Talvez você viva 50% da ordem, mas já é ordem. Agora fica sem esse 50% para você ver o que o seu coração vai sentir. Às vezes a gente não dá valor para o mínimo de paz que a gente tem, buscando a paz total, mas a palavra fala que esse mundo a gente vai ter aflição, não é sem guerra. E aí está aqui algo, né, que a gente sonha. Essa mesa vai representar o teu palácio. E aí o que começa a acontecer? Hoje o inimigo tem estratégias, né, diferentes para esse tempo. E ele chega para você, pai de família, e fala assim: você está muito cansado hoje. Você está muito cansado hoje. Você vai chegar em casa, fala que você não quer ouvir a voz de ninguém. Não dá atenção para os seus filhos, não dá atenção para sua esposa, porque você merece descanso. E aí olha o que você faz com a ordem da sua casa. Você coloca o primeiro entulho lá. E aí, é sem perceber, é sutil. E eu não estou dizendo aqui que os homens não mereçam descanso, merecem. Mas a sua família é a tua prioridade. E se você, como sacerdote da sua casa, a cabeça do seu lar, não começar a entender que colocar a casa em ordem começa com você puxando a rédea da situação, não espere que a tua esposa tenha força suficiente para. A mulher forte se for de oração, mais forte ainda, mas ela cansa. Sabe por que ela cansa? Porque ela não foi criada para o esforço braçal. Ela não foi criada para fazer esforços de guerra. Ela foi criada para auxiliar e circundar a casa e o marido. Então quando ela sai daquele lugar e ela começa a ter que orar por você, sacerdote, pelos filhos e por ela, e quando ela começa a ter que cobrir a si mesma e cobrir você, chega uma hora que ela não dá conta mais. E aí você vai começar a sinalizar assim: a minha esposa é estressada, a minha esposa ela é impaciente, a minha esposa gasta demais, a minha esposa chora à toa, a minha esposa grita com meus filhos. Entenda uma coisa: onde você está nessa situação, que a sua casa está entrando nesse desequilíbrio, nessa desordem. Eu não vim aqui, irmãos, no nome de Jesus, chamar a atenção de ninguém. Mas nós trabalhamos com casais há 8 anos. E são sempre as mesmas colocações. Mulheres sobrecarregadas na maternidade. Então, sacerdote, hoje é dia de você voltar para o lugar que o inimigo quer te tirar. E aí, a nossa casa, o nosso palácio, que até então, né, em ordem. A criança vai para a escola, chega da escola, pergunta assim: mãe, tem almoço? Aí você fala assim: menina, come esse miojo que está aí, 3 minutinhos está pronto. E você coloca mais um entulho no teu palácio. E você começa a contribuir sem perceber com a desordem do seu lar. Sabe por quê? Porque muitas mulheres não estão com alimento às vezes em dia na panela, não preparam melhor para os seus filhos e maridos, porque estão demais no celular. Ai, irmã, mas eu trabalho, estou livre disso. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu também trabalho. Levanto todos os dias 4h30 da manhã, tenho quem me ajude na minha casa. Mas todas as vezes que eu sinto que a minha família está precisando
precisando da essência, da habilidade de circundar que Deus me deu, eu vou para a cozinha. Eu faço um bolo, eu faço uma comida, eu faço uma sobremesa. E aí, hoje, o inimigo de forma sutil começa a colocar na nossa vida um peso, sabe? Aí vem a estafa. Mesa na sua casa? Tem toalha de banho, caderno da criança, hidratante. Mas ninguém senta ali para comer, para conversar. Ah, Jéssica, eu não tenho mesa. Eu já vi uma irmã lá em Barra do Piraí forrar o lençol no chão, colocar os pratos, comer com a família. Não é sobre ter, nunca foi. É sobre ser alguém para os seus. O inimigo sozinho, ele não tem condições de colocar em desordem nada na nossa vida, nada na nossa casa, nós que contribuímos para que isso aconteça. E aí os filhos que falam assim, ah, meu pai e minha mãe não sabem de nada, é cafona. A gente vive em outro tempo. E não escuta os pais, não aceita a repreensão. Você está falando com ele está fingindo que está escutando. Acorda a hora que quer. Não lava o prato que come. Não arruma a cama que dorme. E aí depois, lá no futuro, a gente vai querer que Manassés seja um rei bem-sucedido, obediente à palavra de Deus. Mas e o tempo que Deus falou para você, coloca a sua casa em ordem? E essa palavra aqui não é só para adulto, é para adolescente, é para jovem, para quem ainda não casou. E aí depois que o inimigo consegue ganhar espaço na mesa, essa mesa de 4 lugares, todos os demônios possíveis começam a transitar na sua casa, jogando setas de contenda, de divisão, de incerteza, de dificuldade na área financeira, de dívidas, adultério. Eles vão fazendo isso aqui, ó. Papel higiênico tá ali, ó. Mas pensa se não tivesse. Visita, chega na sua casa e fala assim, o que é isso? Que desordem é a casa da Joana? Que desordem é a casa do Saulo? Que desordem é o casamento do fulano e da fulana? Porque às vezes quem está de fora está vendo o caos mais rápido que a gente, porque a gente se acostuma com a desordem. E quando a gente se acostuma com a desordem, misericórdia. O tempo vai passando e quando a gente vê, muita coisa já foi perdida. Intimidade entre os pais, filhos, com pais, com mãe, não tem. Diálogo, não tem. Seu filho gosta de comer o quê? Qual a comida preferida dele? Não sei. Esse menino só fica no celular. Mas quem deu um celular caro para ele? Se ele não trabalha. Então é um ciclo de permissividade nessa sociedade que corrobora para a desordem acontecer numa escala grande. E aí eu quis vir aqui trazer essa mensagem para vocês com esse pano de prato aqui nos meus ombros. Por que com um pano de prato sobre os meus ombros? Porque se a minha casa não me respaldar estar aqui, eu não tenho autoridade nenhuma para falar para você. Eu quero dizer para você, mulher que está me ouvindo, que pano de prata é cajado. Sabe por que é cajado? Que hoje a sociedade fala para você assim, faz as suas unhas, você não pode lavar a louça, olha que eu não gosto de lavar. Você não pode lavar os tapetes, você não pode fazer isso. Olha quão maravilhoso é você ter ajuda, porque eu tenho.
Mas a autoridade dentro da sua casa, muitas das vezes, ela é devolvida quando você levanta de manhã e fala assim: vou faxinar esse lugar. Porque enquanto você está faxinando, igual lá, ó, a dracma perdida, a mulher que catou a vassoura e começou a varrer até encontrar a dracma. Enquanto ela estava varrendo, ela estava colocando a ordem no lugar. Ela estava assim: olha, eu tenho 9, mas sem a 10ª não está completo. Sem a 10ª não tem ordem aqui. Está faltando alguma coisa. Enquanto eu não encontrar, eu não paro de varrer. E ninguém vai poder varrer por você ou varrer como você, porque tem cantos obscuros da sua casa que só você conhece. E aí o sacerdote se coloca de pé em posição de oração e de guerra para começar a colocar a casa em ordem. Onde está a mulher que tem que auxiliar e circundar? Está no celular, no Instagram, no WhatsApp. Toda vez, é ou não é verdade, que você vê uma mulher com pano de prata aqui no ombro, você fala assim: ela está lavando a louça, ela está fazendo alguma coisa, ela está fazendo. Então chegou a hora de parar de comer o pão da preguiça. Esses dias eu ouvi lá embaixo do Piraí: os tempos são outros, tempos mudaram, preste atenção. Os preceitos do Senhor, eles são imutáveis. Aquilo que a Bíblia fala ao respeito da minha casa, a respeito do meu papel como esposa, a respeito do Leandro como sacerdote da minha casa, não existe sociedade que venha mudar ou transgredir o que diz a palavra do Senhor. Deus. Aleluia. E aí está tão escasso cada um viver dentro do seu papel, que eu acho que hoje, quando uma esposa coloca um avental e pega na vassoura, o esposo fala assim: nossa, você está linda. Ou quando uma mulher vê um guerreiro falando assim: olha, viu um vulto aqui dentro de casa. E aí levanta de madrugada e começa a falar: um assento aqui, está repreendido no nome de Jesus, vai bater em retirada. A mulher fala: caramba, eu tenho um guerreiro aqui. E a ordem começa a ser estabelecida de novo dentro da nossa casa. E a ordem começa de novo a reinar dentro da nossa casa, porque todos os pares ali estão cooperando para que isso aconteça. A ordem de Manassés, das ações de Manassés referente ao arrependimento foram: primeiro, ele se arrependeu de ter causado toda a desordem. Depois, ele restaurou a oração, porque ele era um homem que sabia do Deus do pai dele, mas não conversava com Deus do pai dele. Então, se você está arrependido aqui de pequenas áreas, raposinhas que destroem a vinha, que estão destruindo a tua vinha, que está em flor, o falar áspero, o responder entre os dentes, o não mandar um bom dia, o não dizer eu te amo, eu te amo, o falar vai lá na cozinha e arruma, a falta de perdão, está destruindo a vinha, ó, que está em flor. E aí o que ele faz? Ele se arrepende. Depois ele restaura a oração. E ele começa a falar com o Eterno: eu me arrependo, Deus. Olha para mim, olha para a minha situação. E depois de restaurar a oração, a palavra fala que ele restaura o muro. Sabe por que ele restaura o muro? O muro de proteção. Não adianta você querer arrumar a ordem da tua casa e deixar os seus muros baixos, que Satanás vai pular e vai te acertar de novo. Então levanta a tua voz em oração e começa a levantar os muros, aumentar os muros das áreas baixas na sua casa. Como que levanta o muro? Comendo junto, olhando no olho do outro, dando a mão para orar. Esses dias lá em casa sentamos as crianças para fazer o culto doméstico e falamos para eles assim: vamos apresentar vocês unindo o inário. Nossa, que cafona, que antiquado, gente. Cada hino mais profundo que o outro, cada letra mais profunda que a outra, que essa geração está perdendo
tinham esquecido. Mas tivemos ali um momento de comunhão em família. E isso é levantar os muros. Eu quero dizer para você que ninguém vai conseguir fazer isso para você, sabe por quê? Eu estou tendo que levantar o meu muro. Como eu vou largar o meu muro aqui na metade da construção para ajudar o Rafael? E às vezes a gente faz isso. Sai do nosso lugar de construção de muro para ir ajudar o outro está sentado vendo você levantar o muro dele. Então acorda. Meu Deus. O máximo que dá para fazer se ele estiver atrasado no processo é você falar assim, ó, hoje eu vou te dar uma ajuda aí, mas amanhã eu volto pro meu posto. Eu quero dizer para você uma coisa, Satanás ele se alimenta de desordem. E toda vez que a gente deixa escapar das nossas mãos, da nossa casa, da nossa família, aquilo que é reto perante o Senhor, aquilo que está desorganizado perante a palavra, Satanás é alimentado. E eu quero dar aqui alguns conselhos para você. Marido, retome a autoridade, a liderança dada por Deus na sua vida. Retome o respeito. Que história é essa do seu filho falar com você de qualquer forma? Não é você bater nele para retomar respeito à autoridade. É você ser exemplo. É você chamar para um diálogo e falar assim, ei, eu sou cabeça desse lugar. Mulheres, parem de desautorizar os maridos, de desautorizar. Dizendo assim, seu pai não sabe de nada. Mesmo que ele até não saiba de nada, mas na frente do seu filho ele sabe, ele que manda. Mulheres, como eu já falei, contribuam para auxiliar na reconstrução da ordem da casa de vocês. Eu sei que talvez você já não tenha nem esperança e nem força mais para ajudar a fazer nada. Mas para você não perder a sua família, o seu esposo, ele precisa do seu auxílio. Talvez você se feriu, talvez você foi marcada, magoada por questões da vida, por atitudes. Mas eu quero dizer para você que vale a pena lutar pela reconstrução. Vale a pena lutar para retomar a ordem das coisas que nós temos perdido o controle. A sociedade diz para você assim, ei, você não precisa mostrar para ninguém que está no caos. É a era da aparência. Só que o Senhor está falando para a gente nessa noite o que? Eu quero a evidência da ordem. Eu não quero a aparência da ordem, eu quero a evidência da ordem. A evidência da ordem testifica quando você entra com a tua casa por aquela porta e você já entra glorificando ao Senhor. Quando o pastor ou o líder te chama e fala assim, posso contar com você? Pode. Quando amanhã, numa segunda-feira, você vai sair por essa rua e o seu filho vai estar falando de Jesus. E filhos, aceitem a disciplina e a correção dos seus pais. Não há nada mais precioso do que ser trabalhado e corrigido pelos preceitos do Senhor, do que obedecer aos pais. Hoje eu acho que todo mundo pode sair daqui reconhecendo que é capaz de ser usado por Deus para colocar as coisas em ordem. Eu já vou terminar, quero já pedir o pastor que se prepare para orar pelas famílias. E aí Deus não precisa de muita coisa para fazer. Quando você fala assim, Deus, eu me arrependo de não ter sido a esposa que eu posso ser, de não ter sido o marido que eu posso ser, de não ter sido o filho que eu posso ser. O Espírito Santo vem e te abraça com amor incondicional. E ele pega na tua mão e faz assim com você, filha, começa a tirar a sujeira. Filho, começa a tirar aquilo que está causando a desordem. Sabe por que o Espírito Santo pega na sua mão?
E não é um milagre instantâneo? Porque é aquela obra que Deus precisa fazer dentro do seu interior. E se Jesus fizer no externo, sem deixar que o teu interior fique mudado, transformado, daqui 3 meses a situação é a mesma. Agora, quando a gente aceita o trabalhar do Senhor, entende aquilo que Deus estabeleceu sobre posicionamento na nossa vida, a gente levanta um dia na nossa casa e fala assim: Satanás, acabou o teu reinado aqui. Agora eu começo a estruturar a ordem da minha casa. O meu palácio pertence ao Senhor. Eu não aceito mais demônio da mentira, demônio do adultério, da incredulidade, da divisão, da fofoca, da contenda. E você vai voando nas asas do Espírito dentro da sua casa. E quando você menos esperar, dupla honra para cada dia de vergonha. Segura aqui. E o começo das coisas, lembra? O final é ainda melhor. E o palácio fica mais bonito. Fica mais ornado. E o Senhor começa a te dar habilidades que antes você nem tinha. Às vezes você não tem nem dinheiro, mas o Senhor dispensa sobre a sua vida uma criatividade do céu. E quando você vê a tua casa, tem cheiro de flor do Espírito, tem essência de Deus, tem alimento para você, para o seu filho, para o seu marido, para mim. E lembra da visita? Falou assim: nossa, que caos. Deus. Vai ter que falar assim: nossa, que transformação. Aleluia. Eu quero estar na casa do Rafael. Oh, aleluia. Quando eu sento à mesa com eles, eu sinto a presença do Eterno. Eba, ele canta, ela Oh, aleluia. Quando eu tomo café na casa deles, tem pouco manteiga, mas parece que tem um banquete no céu, que eu me levanto mesmo quando posso. Isso aqui não é um conto de fadas. É real, irmãos. Eu não vou terminar ali. E a sua casa passa a ser um pedação do céu. E as crianças falam assim: tô doida